A história de Salomão. Salomão foi rei de Israel entre os anos 970 e 930 a.C. A sua grande obra foi a edificação do primeiro templo de Jerusalém. Salomão, cujo nome vem do hebraico Shalom, paz, era filho de Batseba e Davi, que reinou durante 40 anos as 12 tribos que formavam o povo hebreu e que se reuniram na região da Palestina. Depois da morte de Davi, seu filho Salomão subiu ao trono com apenas 20 anos de idade. Ungido rei pelo sumo sacerdote, apesar de sua juventude, era um sábio conhecido e respeitado em todo o reino. Diz a Bíblia que seu coração era cheio de sabedoria e Deus concedeu a Salomão sabedoria e inteligência extraordinárias. Salomão herdou de seu pai um extenso reino que ia do rio Eufrates até a fronteira egípcia. Jerusalém, situada na montanha central do país, que havia sido conquistada por Davi, era a capital de seu reino. Na margem do Mar Morto, explorava a existência de sal, promoveu o comércio de cavalos entre Sicília e Egito, introduziu no exército os carros puxados a cavalos e estabeleceu uma rede de transportes. Pouco a pouco as riquezas de Salomão aumentavam. Tinha enorme palácio em Jerusalém e residência de verão nas montanhas do Líbano. Seu trono era de marfim revestido de ouro puríssimo. Todos os copos de Salomão eram dourados, diz a Bíblia Sagrada. De acordo com os costumes da época, mas também por conveniência política, Salomão desposou filhas e príncipes moabitas, edomitas, hititas e de outros povos que cercavam Judá e Israel. Salomão, que reinou em 970 a 930 a.C., de acordo com o livro de Reis, chegou a ter 700 esposas princesas e 300 concubinas. Apesar de jovem, Salomão era um sábio, conhecido e respeitado por toda a região. Até de terras mais distantes vinham nobres e príncipes em busca de conselhos de Salomão. Diz a Bíblia que, de fato, pronunciou 3.000 sentenças e que ele estava com a mesma igualdade dos seus súditos e estrangeiros, os ricos e os pobres, os que louvavam Javé, Deus onipresente dos judeus, todos a tratavam igualmente. Entre as visitas famosas conta-se a rainha de Sabá. Supõe os historiadores que ela reinava uma região africana nas margens do Mar Vermelho. Os etíopes acreditaram que seus imperadores nasceram dos descendentes de Salomão e da rainha de Sabá. São estimados em 1005 os cânticos escritos pelo rei Salomão. Acredita-se que é de sua autoria o livro bíblicos Eclesiastes, Provérbios, Cântico dos Cânticos, além do Salmo 127. Mas só existe certeza quanto aos provérbios que foram escritos pela tradição judaica em um livro depois canonizado como parte do Antigo Testamento. Foram reunidos em 31 capítulos que contêm 850 versículos, todos louvando o entendimento entre o homem, a justiça, a piedade, a sabedoria, o amor. Entre eles, conta-se: com a sabedoria se edifica um lar, com a inteligência se firma. Outro: não se alegres quanto ao teu inimigo, nem te regozijes quanto a tropeçar. Outro: quando os justos se elevam ou reinam, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Até então não existia nenhum lugar especial para cultuar a Deus. Os hebreus consideravam qualquer lugar era bom para se orar e fazer preces. Mas Salomão, após ter consolidado o poder, decidiu construir o Templo de Jerusalém, depois chamado de Templo de Salomão. Os mestres vinham de Tiro. O rei Hirã enviou-lhe arquitetos fenícios, cedro, ciprestes, em troca de trigo e óleo bruto. A obra deve ter começado em 959 a.C. e terminou 7 anos depois. O edifício era um complexo de recintos e pórticos. Seu teto e suas paredes eram revestidas de cedro. Havia frisos de ouro, candelabros, vasos altos e baixos decoravam o interior. Essa
é a descrição da Bíblia. Salomão faleceu em Jerusalém, provavelmente em 930 a.C. Após sua morte, a Palestina se dividiu em dois reinos. Dessa cisão veio o enfraquecimento do povo hebreu, a perda do seu território e a dispersão do seu povo. O Templo de Salomão foi destruído 5 séculos mais tarde pelos invasores babilônicos. Reconstruído, foi arrasado novamente no ano 70 da era cristã pelas legiões romanas. Dele sobrou até nossos dias apenas uma muralha que os judeus veneram e chamam de Muro das Lamentações.